estamos de volta com o Nitro Talk, o novo talk show da Band Vale. Bem, lá no começo dessa semana, a Google anunciou uma aquisição bilionária. Vai comprar a divisão de celulares da Motorola. Essa é mais uma etapa da guerra para se conquistar o consumidor de conectividade móvel. Ira, o Google quer falar mais no celular? Parece que sim. O que me impressiona, Kiko, é o número dessa aquisição. Ele comprou uma divisão da Motorola por 12 bilhões de dólares. E é uma divisão voltada a smartphones. E a intenção por trás disso, obviamente, é ficar com as plataformas e com as patentes, a plataforma do Android e as patentes nesse segmento de telefonia celular. E são nada mais, nada menos que 17 mil patentes, ou seja, uma concorrência muito grande. Essa aquisição, ela foi sondada inicialmente pela Microsoft, parece que a Microsoft não se interessou, e o Google acabou adquirindo essa plataforma do Android e vai desenvolver esses smartphones, esses celulares. O que está por trás disso e que é bastante interessante é o fato de que esta aquisição, no futuro, ela pode ter algum benefício para nós consumidores. Por quê? Porque hoje nós temos as empresas de telefonia, elas têm um modo de cobrança dos seus serviços, das faturas. A Google parece sinalizar que vai disponibilizar softwares gratuitamente para essas operadoras de telefonia celular e, obviamente, essas companhias vão poder repassar, então, essa diminuição de custos para os consumidores. E, obviamente, nós não podemos ficar alheios ao fato de que nós poderemos ter a publicidade bancando parte desses custos. Então, por trás dessa aquisição milionária, existe também a possibilidade de que o consumidor se beneficie bastante com esses fatos, com essa nova aquisição. O que parece um pouco paradoxo, essa semana também nós tivemos uma notícia interessante que um juiz da comarca de Várzea Alegre, no Ceará, ele proferiu uma decisão judicial e que bloqueou R$225 mil da conta do Google. E esse bloqueio tem origem, por quê? Porque a Google estaria hospedando alguns blogs anônimos e que criticam o prefeito de Várzea Alegre, no Ceará, por conta de suposta corrupção. Então, é também um paradoxo, porque basicamente nós temos uma decisão judicial numa comarca do Ceará que interfere diretamente numa empresa que acaba de adquirir, como você bem lembrou, a gigante Motorola nesse setor de smartphone por nada mais nada menos que 12 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Essa sentença que você me disse aí, ela vai contra uma ideia que a gente já conversou em off, que por conta de um supostamente prejudicado, muita gente... porque uma ameaça dessa à liberdade do Google, uma ameaça econômica, financeira, de bloqueio de conta, acabaria, se isso se mantiver por muito tempo, acabaria tirando a liberdade do Google de hospedar a livre transmissão do pensamento, eu acho lamentável, Exatamente. Voltando um pouco ao tema do nosso programa passado, do primeiro programa, aliás, da corrupção pequenininha, querendo interferir numa operação desse nível, desse porte. Você lembrou muito bem. É uma cidade pequena. Você lembrou muito bem, Jorge. Corrupção. O argumento da empresa, neste caso, para continuar hospedando, é exatamente a informação. Ou seja, de fato, entre proteger o direito daquele, o direito individual, enfim, existe também um outro direito constitucionalmente assegurado, que é o da livre informação, que é de dar a notícia, enfim. Mas cá entre nós é muito mais relevante do que esse prefeito aí, Claro. Enfim, são pontos de vista, mas é incrível isso, Uma sentença numa comarca pequena. Interfere ou diz respeito ou trata de uma empresa que acaba de fazer uma mega operação. De um valor operação. pequeno, com relação ao volume da operação. Da operação. Pelo grande. É surpreendente, mas esse Bom, mas voltando ao assunto principal que você destacou, realmente foi uma grande jogada da história da indústria da tecnologia,
que é para fazer frente depois para o iPhone, né? Óbvio. As plataformas vão concorrer, evidentemente. Né? De um lado Android e do outro a plataforma utilizada pela Apple. E a gente vai estar aqui para ver como é que termina essa guerra, né? Bom, agora, para você que vai sair de férias ou vai aproveitar um feriado prolongado, mais uma sugestão de viagem aqui do programa. O Diógenes, que morou muito tempo na Itália, vai revelar um segredo do Mediterrâneo para a gente. Professor, vai de barco ou de avião lá? De barco é pertinho. De barco são, para ir da Sicília a Malta, são 93 quilômetros. Se quiser ir para a África, pouco para ir para a Tunísia. Então qual é o destino, menos de então? 300. É Malta. Fala aí um pouco para a gente. Arquipélago de Malta, Ilha de Malta. Porque, especialmente, o brasileiro, ele vai para a Europa, Itália, França, Inglaterra, Suíça, eventualmente os países da Escandinávia e agora um pouco os países ali que eram da antiga União Soviética, os novos países, e se esquece dessa joia do Mediterrâneo, que é a Malta. São 7 ilhas. Nós estamos com as imagens ali, dá para fazer uns esportes radicais lá. Eu estive há pouco tempo e vi que é um lugar realmente paradisíaco, é um lugar pequeno, são 7 ilhas, 3 das quais habitadas e as outras 4 não tem praticamente nada. A cidade a capital, Valletta, é uma cidade acolhedora, esse é um dos hotéis. O cassino, aquilo que nós não temos aqui no Brasil, então poderíamos aproveitar, não precisa ir, claro, Monte Carlo e Las Vegas são fora são hors concurso, mas Malta tem um cassino, Malta tem bons hotéis e Malta tem uma história que começa 5.200 anos antes de Cristo e passa por fenício, passa por sarraceno, passa por gregos, passa por romanos, passa por ingleses, por franceses, por espanhóis, para agora, recentemente, um país integrado na zona do euro e um país integrado na comunidade europeia. Inclusive, Jorge, ela tem uma forma de administração bastante interessante, não é isso? Exatamente. Malta tem, apesar da pouca extensão, né, são 316 quilômetros quadrados para 400 e pouco mil habitantes. Ela tem 68 conselhos, não é isso? 68 conselhos que competem no mesmo, aliás, competem não, estão no mesmo nível da administração. Não há essa hierarquia de Exato. federal, estadual. É um modelo municipal. É um modelo interessante. Talvez é o que faça funcionar com aquela harmonia que a cidade tem, que o país tem, que é praticamente uma cidade, porque esses conselhos, eles se sucedem como bairros numa cidade grande. E qual é o idioma, Jorge? Eles falam o árabe, que é a língua local, e falam inglês, e grande parte da população fala italiano por causa da influência e por causa da proximidade. Então a comida espanhola, a comida italiana, há um bom vinho. Aliás, as pessoas não sabem, é um país produtor de vinho, porque tem um clima árido, tem um solo seco, e a gastronomia, e especialmente o vinho, são produtos que levam para lá o turista. Então faz um resumo em 1 minuto para mim. Seu destino, então? Malta. Malta é o arquipélago com 3 cidades, com 3 ilhas que são habitadas, e outras 4, as quais se pode ir de barco, aproveitando algumas praias. Naturalmente, Malta não tem as praias que temos nós, não tem as praias extensas, também pelo país ser pequeno, como disse o Irapuã, 316 quilômetros quadrados para 420 mil habitantes. É uma das maiores densidades demográficas do mundo. Mas a gente está vendo as imagens ali, é um lugar belíssimo, né? Eles têm muita história, igreja, tem a famosa Ordem de Malta, que foi uma concessão da Espanha para formar aquela ordem religiosa e cultural que deu origem à Cruz de Malta. Essa é um pouco da história. A Cruz de Malta é de lá, então, né? É a origem, nos termos espanhóis, que concederam, era uma entidade religiosa e que originou a Ordem de Malta. Eu estou vendo pelas imagens que é um lugar belíssimo e, como você disse no comecinho, é um destino pouquíssimo divulgado da Europa, né? O europeu vai, mas os turistas de outros países deixam de lado essa maravilha. Olha que bonito lá, hein? Uma vista noturna da Bahia, e há uma mistura de prédios mais modernos, os grandes hotéis, com a tradição de construções árabes, de igrejas, de templos, de museus, de pinacotecas.
e o cassino, que é uma grande atração turística. Sensacional, adorei essa sugestão aí.